Olá, finalmente um vídeo sobre a aula da flauta mágica. Eu encontrei esse livro na estante virtual, bem conservado, e eu gostei muito da ilustração, tá? A adaptação, tradução, ilustração e editora estão na descrição. É uma ópera, é claro, do Mozart, do século XVIII, e como eu gosto muito das músicas, eu queria dar uma aula para elas com esse tema. E eu separei na ordem dos post-its se eu precisasse usar o livro para atrair as crianças para perto de mim, principalmente as do pré-baby, que ficam com os responsáveis. E eu começo com essa página aqui, que eu apresento para elas a princesa Pamina, né, que é uma japonesa, e o príncipe Tamino, né? O monostatus aparece aqui, não dá para escondê-lo, não consegui escondê-lo, então assim, eu falo que é um medo que querendo chegar até a princesa Pamina, que elas vão entender por que ela vai sentir medo no decorrer da história. E vamos lá. Eles eram muito amigos, brincavam, dançavam muito juntos, e teve um dia que a princesa Pamina quis passear sozinha e foi até a floresta. Ela se perdeu, anoiteceu, não conseguiu voltar para casa, e ela viu uma caverna e se escondeu lá dentro, com muito medo. Aí que o medo apareceu. O príncipe Tamino, com a demora dela, ficou preocupado e pegou a sua carruagem para procurá-la. E na carruagem, todas as meninas, as alunas, as crianças, elas seguram a rédea do cavalinho, sentam-se com as perninhas estendidas e rastejam sem encostar a mão no chão. É claro que com a ajuda de todas as outras e com a minha ajuda e da minha professora assistente também. Elas amam essa atividade. Ele chega na floresta e na floresta ele leva um susto com a serpente, com a cobra. Que aí vem o movimento de sacudir as perninhas, né? Que elas amam também. E nisso ele leva um susto, cai e desmaia, que elas também adoram fazer isso. E ele é acordado pelo Papageno. Agora eu começo a explicar, aí eu começo a diferenciar a história. O Papageno, para crianças de 18 meses a 2 anos de idade, é realmente um pássaro, né? Ele voa bem alto, quanto mais alto ele voa com a pontinha dos pés e quanto mais rápido ele bate suas asas, as peninhas coloridas dele caem e elas têm que pegar as peninhas no ar e elas assopram as peninhas, assopram no chão. Claro que às vezes a gente vai ter que ajudá-las, né, a segurar as peninhas porque elas querem agarrar com os dedinhos. Elas não vão ter tanta força assim para soprar, mas elas vão tentar. E as mais velhas, o papageno, é como se fosse a sereia, né? Metade pássaro e metade menino. E elas também dançam. Eu abro o espelho e elas se enfeitam com as peninhas, né? E assim a aula vai se deslanchando. E chega uma hora que o papageno ajuda, né? Claro, o Tamino, entregando uma flauta mágica. E é nessa parte da aula que eu entro nos opostos. O pequeno e o grande. O curto e o longo. O som curto e o som longo. Então eu trabalho o staccato curto e o legato longo. Eu toco pequenas notinhas, né? Que tem músicas assim, a gente encontra nas plataformas de música. E a gente trabalha o sopro curtinho e o sopro longo. E não só sopro, movimento também, é claro. Movimento curtinhos, andar na pontinha do pé, ou pulinhos, com os pés juntinhos, e movimentos longos, para cima, para baixo, com os braços, caminhadas longas, com as pernas mais abertas, e círculos de um lado para o outro,
giros. Então tem uma infinidade de movimentos, de opções para a gente trabalhar essas diferenças. E elas também amam. E elas conseguem, tá? Voltar. A maioria consegue pressionar e voltar com a flautinha pequenininha novamente. E assim, com o som da flauta, né? É claro que eu uso as músicas, porque a gente acha também nas plataformas de música as músicas instrumentais, que eu não uso as músicas originais com os cantos, porque assustam as crianças. A gente encontra, inclusive, com o instrumento da flauta, porque eu acho bem adequado, bem interessante para elas diferenciarem o piano da flauta. E elas dançam, elas amam, elas se divertem e colocam a mão no ouvidinho como se fosse a princesa Pamina, criam coragem e vão atrás do príncipe Tamino, andando devagarinho, ou correndo, dançando. E encerrando a história, eles se encontram, a princesa Pamina conhece o Papageno e eles viram amigos. E finalmente a princesa Pamina descobre o que é medo e o que é coragem. E ela pensa 2 vezes se vai sair sozinha para algum lugar que ela não conhece. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!